Posso ir para aquele momento palpite? Vai. Para mim, essa é a rodada que tem a cara de chegada de corrida de longa duração. É isso aí. Em que a gente vê o sprint de quem acabou o gás. E o Flamengo, para mim, se vencer, é candidato real ao título, porque é uma sequência difícil do Flamengo, mas muito jogo no Maracanã. Tite e Abel. Só que esse embate tem muito peso, Zupac. Tem muito peso. Para mim, assim, são os dois grandes técnicos das últimas décadas no futebol brasileiro. Ah, mas o trabalho do Jorge Jesus em 2019 foi perfeito. E, de fato, foi um trabalho perfeito. Mas foi um trabalho mais curto, que foi um trabalho de um ano, né? O trabalho do Abel é um trabalho mais completo, mais complexo. E o Tite, enfim, nos últimos 15 anos, ele realizou 3 trabalhos de níveis altíssimos. O primeiro trabalho no Corinthians, ganhando o Brasileiro, Libertadores, Mundial. Salve, salve nação! É hoje promessa de jogão, cara. Flamengo e Palmeiras às 9h30 da noite. Cara, aqui pode sair o campeão brasileiro, hein? Tanto o Flamengo, que ainda tem chance por ter um jogo a menos, tanto o Palmeiras, que está muito bem, está ali juntinho, né, com o Botafogo com 59 pontos. Quem vencer aqui, cara, pode ser o campeão brasileiro? Sim, é isso aí. Como que você está, meu amigo, para este jogo? Como que você está? Tá pessimista, otimista? Você acredita numa vitória do Flamengo em cima do Palmeiras? Palmeiras que vem aí de 5 vitórias, vem no melhor momento, né? Vem num momento melhor que o Flamengo, no caso. O Flamengo que não perde para o Palmeiras no Maracanã desde 2015, cara. Lá se vão 8 anos e nada do Flamengo perder para o Palmeiras, né? Isso sim é uma boa notícia. Muito bem, separei aqui para vocês um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil e vamos ver aí o que os comentaristas vão falar deste jogaço, cara. Este sim é o jogo da rodada, hein? Vamos lá pro vídeo então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo, faça seus comentários, deixe palpites aqui nos comentários. Simbora, vamos lá. Vamos lá, vamos mostrar números de Flamengo e de Palmeiras no momento da chegada do Tite, né? A amostragem pós-Tite no Flamengo. 60% de aproveitamento do Flamengo com 3 vitórias e 2 derrotas. São 5 jogos. Você vai perceber que o Palmeiras terá 6 nesse período, porque o Flamengo nessa amostragem teve o jogo adiado com o Red Bull Bragantino. 83% o aproveitamento do Palmeiras com 5 vitórias e 1 derrota. Ô Zupac, é um encontro. Se a gente não tivesse esse contexto dos times, já seria muito legal ver o primeiro empate, Tite e Abel. Só que esse embate tem muito peso, Zupac. Tem muito peso. Para mim, assim, são os dois grandes técnicos das últimas décadas no futebol brasileiro. Ah, mas o trabalho do Jorge Jesus em 2019 foi perfeito. E, de fato, foi um trabalho perfeito. Mas foi um trabalho mais curto, que foi um trabalho de um ano, né? O trabalho do Abel é um trabalho mais completo, mais complexo. E o Tite, enfim, nos últimos 15 anos, ele realizou 3 trabalhos de níveis altíssimos. O primeiro trabalho no Corinthians, ganhando o Brasileiro, Libertadores, Mundial, tudo numa sequência. Aí ele sai e volta e ganha o Campeonato Brasileiro com um time espetacular, vai para a seleção e faz um trabalho muito bom na seleção. Não fez boas Copas do Mundo, fez um trabalho muito bom. É só a gente ver como a seleção se comportava no ambiente continental antes do Tite, como está se comportando após o Tite, para a gente entender como foi bom aquele trabalho. Então, são os dois grandes técnicos que a gente viu no Brasil nos últimos, mais de décadas, nos últimos 15 anos, possivelmente. São técnicos que têm pontos em comum, são técnicos de coletivos muito fortes, de defesas muito sólidas, muito bons. Os dois são muito bons na gestão de grupo, não só na gestão de grupo, na administração de elenco, mas no trato com pessoas. As pessoas que trabalham com o Abel gostam dele demais. Quem trabalha com o Tite gosta dele demais e isso faz com que se acredite muito no processo de ambos à frente das equipes que comandam. Então são 2 referências, 2 caras e é muito legal que eles possam se enfrentar, que eles possam se encontrar. Só que eles se encontram em condições muito
injustas para a gente equiparar os dois nesse confronto, porque um de 3 anos, o outro com menos de um mês de trabalho, então são condições muito adversas nessa comparação. O Palmeiras vem jogando melhor, o Abel é dono da situação como um todo, conseguiu encontrar alternativas em um elenco mais curto esse ano e conseguiu reinventar o Palmeiras num momento crucial do campeonato, de maneira inesperada com esse crescimento, a ponto de colocar o Palmeiras como candidato ao título. E como bem disse o Pedro na sua matéria, o Tite está tateando o Flamengo para tentar encontrar a melhor maneira de fazer a equipe jogar. Embora o jogo seja no Rio de Janeiro, embora o Flamengo tenha, em termos de material humano, melhores jogadores do que o Palmeiras vem bem mais sólido para esse duelo e com um nível de confiança bem mais alto. E aí, André? De 19 até 22, essas equipes se alternaram, ganhando praticamente tudo que tinha para ganhar aqui no Brasil e na América do Sul. Se alternaram até ganhando 2 troféus por ano, né? Com alguma intromissão dos Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Mas nesse período, 19 a 22, esses 2 times não só eram os grandes times do Brasil, indiscutivelmente, como se consideraram rivais em tudo, dentro e fora do campo. Falava-se a respeito de uma polarização e que essas equipes iam se colocar quase que eternamente numa posição muito acima das outras. E 2023 veio para mostrar que a temporada até agora não é uma ótima temporada do Palmeiras. Se comparado, né, o desempenho com os anos anteriores, não é uma boa temporada. O Palmeiras tem um título estadual, mas ainda pode chegar no Campeonato Brasileiro. Definitivamente não é um ano bom para o Flamengo, muito ao contrário, é um ano muito abaixo da menor expectativa possível que qualquer pessoa tivesse a respeito das oportunidades que o Flamengo teria em 2023 e aquilo que ele fez até o momento. Já está pensando em 2024. Está jogando o Campeonato Brasileiro, pensando na Libertadores de 24 e, claro, o resto do calendário. Então é curioso porque essas equipes se encontram nessa situação em um ano em que elas têm mais a lamentar do que a celebrar, mas o Palmeiras ainda pode dar uma beliscada. E do mesmo jeito que a gente falava que não tinha como tentar entender, muito menos prever o que vai acontecer com o Botafogo até o final do campeonato, por causa do impacto dessa pressão e dessa ansiedade, desse receio, das dúvidas que o Botafogo tem, a gente também não tem como fazer esse tipo de comentário a respeito de como o jogo no estádio Newton Santos na semana passada pode ter mexido com o Palmeiras. E aí, é claro, no sentido contrário, no bom sentido, no sentido de levantar um grupo que pode estar percebendo que o ano pode terminar assim como o ano passado, com a conquista do Campeonato Brasileiro, que evidentemente é muito importante, e o Palmeiras tem condição de fazer essa arrancada. O Flamengo está pensando em outras coisas, o Flamengo está pensando em se acertar para o momento e conseguir jogar a Libertadores do ano que vem, evidentemente de preferência com uma participação direta na fase de grupos. Zupac, agora tentando ir para a linha de resultado matemática mesmo. O que a vitória para cada lado representa? Para você, uma vitória do Palmeiras, coloca o Palmeiras em que situação de título? Assim, não, aí vira não só candidato, como entra na caracterização de quase favorito. O Flamengo, que na porcentagem dos matemáticos 1%, ganhou, vira candidato. Como é que você vê a vitória para cada um dos lados? Não acho que se o Flamengo vencer pura e simples, ele será candidato ao título. Acho que isso ainda depende do que vai acontecer na quinta-feira no jogo do Botafogo, do que vai acontecer, no jogo do Bragantino contra o São Paulo, que é amanhã também, né, antes do jogo Palmeiras e Flamengo. Acho que tudo isso entra nesse contexto. O Flamengo ainda está um pouco mais distante. Enfim, é o 6º colocado, né? E no caso do Palmeiras, uma vitória bota o Palmeiras mais vivo do que nunca. Eu ainda vejo, antes da rodada começar, o Bragantino com mais chance que o Palmeiras, e é uma questão até matemática. O Bragantino depende apenas de si para ser campeão, o Palmeiras não, porque o Bragantino tem um jogo a menos e ainda vai enfrentar o Botafogo no domingo nesse confronto direto. É claro que se confia mais no Palmeiras do que no Bragantino
pelo tamanho, pela força, pela prova que esse time, não falando de clube, mas que esse time já deu em reta de chegada, e o Bragantino é um time inexpressivo do ponto de vista de conquistas e tal, mas nesse campeonato eu ainda os vejo em condições parelhas, mas é claro que uma vitória do Palmeiras para cima do Flamengo, até pelo impacto que é você vencer o Flamengo nessa altura no Rio de Janeiro, dá um carimbo de 6 vitórias consecutivas para o Palmeiras, que assusta qualquer um que está enfrentando, né? A gente falou aqui antes de Palmeiras e Botafogo. Enfrentar este Palmeiras confiante é a tarefa mais ingrata do continente, porque o time é um trator do ponto de vista competitivo. E o time voltou a competir no nível muito alto. Então, acho que tem um impacto muito grande para o Palmeiras e pode ter um impacto grande para o Flamengo. No caso do Flamengo, vai depender do que vai acontecer na rodada como um todo. Vamos lá, quero ouvir o André também, mas passando um serviço. Amanhã às 8 horas nós estaremos aqui abrindo o Sport Center com um grande pré-jogo desse Flamengo e Palmeiras, que é partida fundamental. Essa rodada, a próxima também, vai ser assim até o fim do campeonato, com vários jogos interessantes, mas esse jogo em especial pode realmente ditar muitos rumos desse Campeonato Brasileiro. Queria te ouvir também sobre esse tema. Uma vitória para cada lado, o que você acha que representa, além de 3 pontos? Eu acho que o Tite, como ele falou nesse material que o Pedro nos mostrou, ele está experimentando coisas, tentando se ambientar e fazer a sua maneira de ver o futebol e a maneira que ele prefere que seus times apliquem, colar no grupo de jogadores do Flamengo. E aí quando ele fala, ganhamos 2 jogos, falaram em título, perdemos os 2 seguintes, fora Tite, né? Mais ou menos esse foi o sentido. Ele está querendo ganhar porque os pontos são muito importantes para o objetivo que o Flamengo ainda tem e porque ele quer tranquilidade que esses pontos podem trazer para seguir fazendo o que ele está fazendo. Então, a temperatura do Flamengo está bem. Eu não estou fazendo nem crítica, nem prognóstico de nada. Mas o Flamengo hoje trabalha numa rotação diferente da do Palmeiras. O Palmeiras tocou o seu ponto mais baixo na temporada no intervalo do jogo contra o Botafogo, levando a goleada que levava, sendo dominado da maneira que foi por um time que, óbvio, tem muita capacidade, mas o Palmeiras ali viveu o seu pior momento. E porque é uma equipe que tem cultura de vitórias, é uma equipe que tem identidade de jogo, é uma equipe que tem vínculo, os jogadores se conhecem, a comissão técnica sabe o que pode esperar, é uma equipe testada na batalha, como se diz nos esportes americanos. Assim, existem batalhas reais acontecendo no mundo, eu não queria fazer nenhum tipo de comparação desrespeitosa. Estou falando de batalhas esportivas, evidentemente. Mas é um time que tem lastro e apelou à maior profundeza desse lastro para conseguir se recuperar. E um time assim fica muito perigoso. Então eu acho que uma vitória do Flamengo talvez prejudique demais o Palmeiras nessa questão de dá para chegar ou não dá. O Palmeiras, pensando em troféu, não pode desperdiçar pontos, mas para o Flamengo é uma questão mais de estabilidade nesse final de campeonato. Posso ir para aquele momento palpite? Vai. Para mim, essa é a rodada que tem a cara de chegada de corrida de longa duração, isso aí. Em que a gente vê o sprint de quem acabou o gás. E quem está chegando sobrando. Eu não acho que ela define nada, mas eu acho que ela vai mostrar pra gente assim, o Palmeiras se ganhar no Flamengo, pra mim, vira favorito ao brasileiro. O Red Bull Bragantino está muito forte, eu só acho a caminhada do Palmeiras um pouquinho mais fácil do que a do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tem uns duelos muito difíceis fora de casa. E acho que essa é determinante para o Botafogo, de receber o Grêmio, que é um adversário direto, conseguir responder, venceu. Não estou dizendo que volta a ser o favorito, mas está na luta. Para mim, essa é a rodada que a gente vai saber se o Botafogo sai da disputa. Se não vencer o Grêmio, para mim, é o sprint que você fala, passou, aquele Tour de France, sabe? Que passou aí o cara pedala e não vai mais. Então, para mim, essas são 2 coisas chaves. O Palmeiras e o Flamengo, para mim, se vencer, é candidato real ao título, porque é uma sequência difícil do Flamengo, mas muito jogo no Maracanã. Mesmo se o Botafogo e o Bragantino vencerem? Não, eu acho que ele vira candidato correndo por fora, mas acho que entra bem por ter muito jogo. São os insights dessa rodada. Palmeiras, repito, Palmeiras ganhar para mim é favorito. Botafogo, se não vencer, tá fora. Quando ele fica assim, tem que ter um pouco de ousadia. Tem que ter aquela coisa, você não falou isso. André, não me fala. Achei que você falou, Felipão. É que ele cresce. Isso. Seguinte, torcedor do Botafogo, a gente vai falar muito desse momento dele. Galera, eu vou ficar aqui no meio para vocês poderem ver as pontuações dos times e também os jogos da próxima rodada, né? Que começa hoje.
A lista amanhã, porque eu estou gravando antes da meia-noite, tá bom? Esse vídeo aqui, mas é hoje, quarta-feira. Vamos lá então? Rodada 33. No Beira-Rio tem Internacional e Fluminense às 7 da noite. No Independência, às 7 da noite, tem América Mineiro e Curitiba. Na Vila Belmiro tem São Paulo e Red Bull Bragantino às 8 da noite. Na Liga Arena tem Cap e Fortaleza às 8 da noite. E no Maracanã tem este jogaço, o jogo da rodada. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Palmeiras. Cara, que jogaço, hein? Vai pegar fogo. Na Neoquímica Arena, na quinta-feira, às 7 da noite, tem Corinthians e Atlético Mineiro. No Ailé Pinheiro, no Serrinha, tem Goiás e Santos às 19 horas da quinta-feira. Botafogo e Grêmio, galera, vai sair fogo neste jogo aqui, cara. Já tem torcedor do Botafogo pondo fogo na camisa, hein? São Januário, hein? Este jogo não é no Newton Santos, será em São Januário, ok? Então o jogo acontece às 8 da noite. Botafogo e Grêmio. Nossa senhora, vou assistir esse jogo. Itaipava, Arena Fonte Nova, tem Bahia e Cuiabá também às 8 da noite. E Cruzeiro e Vasco foi adiado, né, para o dia 22 de novembro, uma quarta-feira, às 7 da noite. Tá aí, então, galera, os jogos da rodada 33 e está aqui também para vocês a classificação de momento. Botafogo 59, Palmeiras 59, Bragantino 58, Grêmio 56, Atlético Mineiro 53, Flamengo 53, Atlético Paranaense 49, Fluminense 45, Fortaleza 42, São Paulo 42, Internacional 42. Caramba, hein? Quanto time aqui com 42 pontos. Cuiabá 41, Corinthians 40. Ó, o Corinthians ainda pode cair, hein? Está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Santos 38, está a 1 pontinho da zona. Bahia 37, Vasco 37, Cruzeiro 37, o primeiro dentro do Z4, Goiás 35, Curitiba já caiu 23, América Mineiro também já caiu 21 pontos. Tá aí para vocês todas as colocações do primeiro ao 20º colocado do Campeonato Brasileiro e todos os jogos da rodada. Gostou do vídeo? Então deixa o like para ajudar o nosso trabalho, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho. Palpite para hoje, hein? Flamengo vence por 1-0 o time do Palmeiras. É o meu palpite, galera. Vai dar certo, hein? Tomara. Saudações rubro-negras e fui!